Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso culto desta noite com a nossa oração a Deus. Oremos. Santo e poderoso Deus, mais uma vez em Tua presença, Senhor, eu venho te agradecer por tudo que o Senhor nos tem feito, ó Pai, pela Tua proteção, pela Tua provisão, ó Pai, pelo Teu sustento sobre a nossa família, sobre cada vida, ó Pai. Continue conosco, ó Pai, pois nós dependemos de Ti, ó Pai. Que tudo que for feito aqui nesta noite, ó Pai, neste dia, seja somente para a honra e glória de Teu nome, ó Senhor. Continue conosco, pois este louvor, ó Pai, esta adoração é para Ti, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Agora vamos entoar o hino, olhando para Cristo. Forte
cântico que iremos entoar agora, ele fala de avivamento. Que nós realmente possamos ser avivamento na vida das pessoas. Claro que com o auxílio e na dependência do nosso Deus. Tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê, obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Oh, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes, os frutos de um avivamento. Oh, faz chover, Senhor, atende ao teu povo que clama, que anseia por ver os teus braços, agindo com poder e graça em nossa nação. Meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprir na igreja a promessa que diz: aquele que crê, obras ainda maiores fará. O mundo que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Oh, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes, os frutos de um avivamento. Oh, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia por ver os teus braços, agindo com poder e graça em nossa nação. Oh, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes, os frutos de um avivamento. Oh, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia por ver os teus braços, agindo com poder e graça em nossa nação. Agindo com poder e graça em nossa nação. Agindo com poder e graça em nossa nação. Estaremos cantando agora Tudo para Ti, que possamos viver apenas para Cristo.
próximo louvor que estaremos entoando, o nome dele é Sempre o Melhor. E que, de fato, podemos entender que o Senhor é o melhor para nossas vidas. Graça e paz, irmãos. Espero que você e a sua família estejam bem.
Estamos agora passando para a mensagem do Senhor. E é sempre bom lembrar que nós estamos aqui gravando estes cultos. Estamos aqui com a equipe toda trabalhando, mas não é a mesma coisa de ter a igreja junto, louvando ao Senhor. Por isso sempre oramos a Deus, para que Ele acabe logo com esse problema da Covid. Estamos ansiosos, mas sempre seremos prudentes. E só voltaremos a nos reunir quando a condição for propícia. Mas nós devemos continuar orando ao Senhor, para que Ele acabe com essa pandemia. Mas agora nós vamos passar para a palavra do Senhor. Antes de começar, eu gostaria de orar. Você que me acompanha aí do outro lado, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor para que Ele fale conosco através da sua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós glorificamos e engrandecemos o seu nome. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que faz tudo o que deseja. Porque o Senhor é todo-poderoso. Pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor esteja ministrando nos nossos corações, esteja falando com cada um de nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, ministra, Pai, e fale conosco, porque nós precisamos, Pai, da sua palavra. A sua palavra é o nosso alimento, o nosso sustento. É aquilo que nos guia, Pai. Por isso, estamos ansiosos por ouvir a sua voz. Fale conosco. É o que nós te pedimos, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Estamos vivendo, meus amados, em uma época bem especial. Uma oportunidade única, dada à nossa geração, para entender que a humanidade é frágil. E que nós estamos aqui no planeta Terra, como seres humanos, por causa da misericórdia de Deus. Não é por causa da tecnologia do homem, não é por causa dos nossos avanços científicos, mas sim por causa da misericórdia de Deus. Em minha visão, também é necessário que todos os cristãos se encham do Espírito para lidar com as contingências da vida e encarar a dura realidade em que nós vivemos. E hoje, através desta mensagem, eu gostaria de responder a seguinte pergunta: por que devemos nos encher do Espírito? Por que nós devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus? Antes de tudo, eu quero deixar claro que o Espírito, como eu já disse, é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, que todos nós recebemos no momento da nossa conversão. O Espírito, ele também sela o crente, é uma marca que nós recebemos de Deus, e também é o penhor de Deus, para que um dia Ele venha nos buscar. E além disso, que o Espírito Santo faz conosco, nós devemos nos encher do Espírito. Para responder a esta indagação inicial, eu gostaria de usar o livro de Gálatas. A epístola aos Gálatas, ela foi escrita, meus amados, por volta do ano 48 depois de Cristo, para uma igreja que ficava ali na Galácia, a região ali mais ou menos, onde fica ali a Turquia. E essa epístola, ela tinha 3 objetivos. 3 coisas que o apóstolo Paulo queria fazer quando escreveu aos Gálatas. Primeiro, defender a sua autoridade de apóstolo contra as declarações dos seus opositores. Segundo, ele queria definir, explicar e comprovar a mensagem do Evangelho. E em terceiro lugar, o apóstolo, ele
queria aplicar a mensagem do Evangelho à vida cristã diária. E isso estava regado do poder do Espírito Santo. Nesta mensagem de hoje, nós vamos nos ater, né, nessa terceira questão, né, na aplicação do Evangelho à vida prática do cristão. E através disto, nós vamos responder a seguinte questão: por que devemos nos encher do Espírito? Mensagem fundamental. Por isso, é importante que você preste bastante atenção. Então, primeira coisa, por que nós devemos nos encher do Espírito? Antes de continuar, queria só falar uma coisa que eu tinha esquecido de falar no início. Essa mensagem ela está quebrada em duas. Hoje eu vou falar de 3 primeiros pontos e na semana que vem eu vou continuar. Então, é uma série, né, curta, né, de 2 mensagens. Hoje falamos dos 3 primeiros pontos e a semana que vem você acompanha o complemento dessa mensagem. Mas o primeiro motivo que nós devemos nos encher do Espírito Santo é para que possamos cumprir o principal mandamento de Deus. Nós devemos nos encher do Espírito Santo para podermos cumprir o mandamento de Deus. Olha só o que o apóstolo diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Abre a sua Bíblia aí, em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, onde diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para que não se destruírem mutuamente. Versículo 16. Por isso, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Nesta sessão, Paulo, ele inicia falando sobre liberdade. Vamos entender o que estava acontecendo ali com os Gálatas. Os Gálatas, eles receberam a mensagem do Evangelho. Mas depois da passagem do apóstolo Paulo, eles estavam voltando a velhas práticas da lei de Moisés, influenciados por falsos mestres. E Paulo, ele critica especialmente a recomendação dos falsos mestres para que os homens se circuncidassem. Ele tinha explicado para os Gálatas, se a gente vai ler lá a continuação da epístola, né, a epístola como um todo, que o cristão ele não vive mais sob a lei. Como está lá em Gálatas capítulo 5, do versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Esse jugo aqui, ele está se referindo à lei de Moisés. Então, os cristãos, eles não estão mais debaixo da lei, eles não precisam mais seguir os preceitos e todas as ordenanças que estão descritas ali na lei de Moisés. Contudo, não estar debaixo da lei não deve dar espaço à licenciosidade. Ah, tá bom, não estou na lei, agora eu posso fazer o que eu quero, eu posso pecar, posso fazer coisas terríveis. Não é isso que o
apóstolo está dizendo. Pelo contrário, a liberdade cristã, ela deve dar espaço para o amor. Ela tem que fazer com que nós vivamos em amor. Um crente, ele é um pecador que é amado por Deus. Nós sabemos que Deus ama a todas as pessoas, mas o cristão, ele reagiu a este amor de Cristo, né? Esse amor expressado por Deus. Quando ele reconhece este fato, ele entra na esfera do amor de Deus. E ele mesmo, ao ser tocado por esse amor de Deus, se torna amoroso, ou seja, se torna aquele que também expressa amor. E desta forma, o amor que nós mostramos para o próximo deriva diretamente do amor que nós recebemos de Deus. Eu já falei aqui e gostaria de repetir. O cristão tem que ter uma marca. E essa marca é o amor. Nós devemos ser caracterizados e marcados como o povo do amor. Não devemos ser o povo da justiça. Não devemos ser somente o povo da Bíblia. Não, isso faz até parte. Mas principalmente, nós devemos ser conhecidos como um povo que ama ao seu Deus, que ama aqueles que os rodeiam. Um povo que faz tudo por conta do amor. Eles têm como exemplo seu mestre, Jesus Cristo, e expressam amor em todas as suas atitudes. Cristo, meus amados, ele já tinha explicado que o resumo de toda a lei de Moisés era amar a Deus e amar ao próximo, como está lá em Marcos capítulo 12, do verso 29 ao 31, você pode ler depois, marque para você ler depois. E quando nós estamos amando, nós podemos ou nós devemos servir. O amor, ele sempre nos leva ao serviço. Quem ama a Deus, segue os seus mandamentos. Quem ama o seu próximo, também serve ao seu próximo, também busca o melhor. Aquilo que realmente pode fazer, ele pode fazer coisas boas, por amor às pessoas. E uma coisa que nós temos que entender, irmãos, nós somente conseguimos manifestar todo esse amor de Deus se nós formos cheios do Espírito Santo. Nós devemos nos encher do Espírito de Deus, do Espírito de amor, para que nós possamos expressar este amor. Irmãos, nós estamos em um tempo onde os templos estão fechados. Nós às vezes estamos reunidos, né? Estamos com os irmãos, mas estamos com medo de passar doença ou receber doença de um outro irmão. É um momento bem complicado, mas este é um momento especial onde nós devemos servir com mais intensidade. É lógico que esse servir aos nossos irmãos, cuidar deles, tem que ter todo um certo cuidado, né, para que nós não estejamos botando os nossos irmãos em risco, ou mesmo a nós mesmos. Mas, sim, nós devemos manifestar esse amor através de do serviço. Uma igreja que ama é uma igreja que serve. E a partir daí, irmãos, nós vamos derivando todos os trabalhos da igreja. Se nós saímos para pregar o Evangelho, falar àqueles que não conhecem Jesus Cristo,
do Evangelho e da salvação que vem através de Jesus Cristo, isso é uma manifestação de amor. Se nós cuidamos de uma pessoa, né, que está sem dinheiro, ali talvez através de uma cesta básica, isso é uma manifestação de amor. Talvez coisas menores, como você fazer a compra para uma pessoa idosa, isso também já é manifestação de amor. Nós temos que manifestar esse amor de várias maneiras. Você quer ver uma outra forma que você pode estar manifestando esse amor? Quando você procura ainda manter contato e comunhão com os seus irmãos, e também participar da vida da igreja, mesmo que online, isso mostra o seu amor que você tem a Deus. Tudo que nós fazemos deve ser motivado por este amor. Nós não devemos ser motivados por medo. Nós não devemos ser motivados por regras. Isso não é cristianismo. Cristianismo não é motivado pelo medo do inferno. Mas sim, nós somos motivados porque o amor de Deus nos alcançou. É isso que João ensina. O medo do inferno não leva à salvação. O medo da morte também não leva à salvação. Somente o amor. O nosso Deus é amor. E nós também devemos ser marcados por esse amor e expressar este amor. Por isso, irmãos, nós temos que nos encher do Espírito para que o amor de Deus flua através de nós e se materialize em serviço ao nosso próximo. Então, este é o primeiro motivo porque o cristão deve se encher do Espírito. Vamos para o segundo motivo. O cristão deve se encher do Espírito para não satisfazer os desejos da carne. Vou repetir. O cristão deve se encher do Espírito para não satisfazer os desejos da carne. A carne, amados, para Paulo, é a existência do homem à parte de Deus. E, portanto, ele tem um ímpeto, a carne tem um ímpeto de se opor a Deus. A carne, para Paulo, é a origem do nosso pecado. Não somente a origem, mas como ela também se emaranha com o pecado. Ou seja, ela é a nossa origem e nos atrela ao pecado. E por isso, Paulo fala justamente que nós temos os desejos da carne. E esses desejos da carne são ruins. Vamos ver o que ele fala. Lá em Gálatas 5,16, nós já lemos, nós vamos ler de novo. Por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Porque esses desejos da carne são ruins. Além disso, Paulo deixa claro que existe uma grande batalha. Uma batalha que todos nós vivemos todos os dias, que é uma batalha que ocorre nas nossas mentes, durante as nossas atitudes, nos nossos pensamentos, que é a batalha entre a carne, que é a nossa natureza pecaminosa, contra o Espírito. Olha só o que ele diz lá no verso 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Paulo ainda, ele completa a sua descrição, dando uma lista de vícios ou de pecados, que ele chama de obras da carne, que está lá no verso 19 de Gálatas 5, que diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja.
embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Quando nós olhamos esta lista de obras da carne, alguns autores dividem essa lista em 3 tipos de pecados. E eu gostaria de detalhar um pouquinho mais dentro dessa divisão. A primeira lista seriam de pecados contra nós mesmos. Dentro dessa lista de pecados contra nós mesmos, nós temos os pecados, primeiramente, aqueles que são ligados à sexualidade, imoralidade sexual, impureza, né, que é ligada aos desejos sexuais, e a libertinagem, que é o desejo desenfreado e desavergonhado. Em algumas Bíblias aparece como lascívia. Irmãos, nós estamos num tempo de quarentena, onde as pessoas estão em casa. Já li em alguns lugares que um dos serviços que mais cresceu durante esse período foi o serviço de pornografia. Ou seja, muitas pessoas estão ficando em casa isoladas e elas estão se servindo de pornografia. Nós sabemos que a nossa sociedade é extremamente erotizada, nós vemos isso nos programas, e as pessoas que já têm essas tendências, na sua carnalidade, elas acabam também extrapolando isso através, por exemplo, da pornografia. Desejos sexuais também desenfreados, isso tudo acontecendo dentro de um espaço onde nós estamos confinados. Eu fico imaginando, quantas coisas ruins têm acontecido por conta desses pecados ligados à sexualidade. Sempre aconteceram, não é exclusividade do momento onde nós estamos vivendo. E nós também devemos deixar claro que esses pecados ligados à sexualidade ocorrem também com crentes, com pessoas que são convertidas. E eu vou dar um exemplo de uma pessoa que você conhece bastante, que apesar de ser crente, apesar de ser convertido, que ela também caiu em pecados sexuais. Olha só como que você conhece. O nome dela é Davi. Davi, o rei de Israel, que todos nós conhecemos, não temos dúvidas que ele era convertido, tanto que a Bíblia o chama de homem conforme o coração de Deus, mas mesmo assim caiu em pecados ligados à sexualidade. E também nós vamos ver isso acontecendo dentro da igreja, nós não devemos ser hipócritas nesse ponto, meus amados. Nós devemos lembrar que nós também padecemos das mesmas tentações que as outras pessoas. Ser cristão não nos torna pessoas angelicais, que não pecam, que não pensem em coisas ruins ou em pecado. Não, pelo contrário. Nós continuamos ainda com as nossas tendências da carne, que carregamos até antes da nossa conversão. Muitas vezes elas permanecem depois da nossa conversão. E pessoas que já tinham tendência a problemas com pecados sexuais, continuam. E isso pode estar se exacerbando por conta do isolamento social. Então temos que tomar cuidado. Meu amado, minha amada, se você já tinha problemas, e isso tem se manifestado, preste atenção naquilo que você tem assistido, naquilo que você tem procurado. Preste atenção naquilo que você tem fantasiado. Talvez seja um momento que Deus tenha dado para você como oportunidade de você pedir perdão e assim você poder viver uma vida santa com Deus. Não dê lugar à carne. Outra coisa, ligada aos pecados contra nós mesmos, são os pecados ligados ao excesso. Dentro desses pecados ligados ao excesso, nós temos primeiro a embriaguez e segundo as orgias, que dependendo da Bíblia,
vai falar de festança desregrada, ou outras versões vai falar de glutonarias. Mas aqui o ponto dessa palavra, né, que aqui na NVI é traduzida por orgias, a palavra original no grego, a palavra em si não importa muito, mas o importante é o sentido. Ela está ligada a uma festa, ao deus Baco, que era o deus do vinho para os gregos. E essa festa, eles bebiam bastante, depois eles saíam de casa em casa, né, chamando as pessoas para a festa. E aí ficavam até a noite bebendo e chamando as pessoas. E era uma festa sempre regada a muita embriaguez, muita comida e também a questões sexuais. Então, por isso que dependendo da Bíblia tem uma tradução, uma glutonaria, outra orgia ou festa desregrada, depende um pouco da versão que você tem. E coisas semelhantes. Então isso aqui são pecados ligados ao excesso. Nós sabemos claramente, né, pela Bíblia, que beber um pouco de vinho, né, nunca foi pecado, isso aí não tem nem questão em relação a isso. Mas a Bíblia ela sempre bate contra a embriaguez, ao excesso de bebidas. E nós também sabemos como que a bebida ela pode ser danosa dentro das famílias. Eu conheci alguns casos onde pessoas sofreram, principalmente porque um dos membros da família era viciada em álcool. E como toda a família sofria por conta disso, você com certeza que está me assistindo deve conhecer um ou mais casos de pessoas que são viciadas em álcool e como isso desestrutura a família. Outra coisa que nós também temos que lembrar, essa questão dessas festas desregradas. Eu acho que quando nós olhamos isso aqui no nosso país, o exemplo prático disso e mais notório é o carnaval. Uma festa que aí agora dura 2, 3 semanas, né? Agora que eu estou aqui em São Paulo, São Paulo está se tornando o centro, já se tornou, né, o centro do carnaval do Brasil. A maior festa está acontecendo na maior cidade e coisas terríveis acontecem, né, nessas festas aí de carnaval. Bebida e como eram as festas a Baco, regadas a bebida, orgias, né, glutonarias, né, muita comilança, tudo, né, ligado ao excesso. Não é só também no carnaval, né, a gente tem lá os pancadões, né, os fluxos, né, como o pessoal chama por aí. Eu lembro de uma vez, tinha uma igreja aqui num dos bairros de São Paulo, onde que eu era pastor. Eu saía da igreja, né, passava lá num lugar onde tinha um fluxo. Você não imagina o que eu encontrava. A gente via lá no chão em relação ao que o pessoal consumia. Dava para ver claramente questões de droga, né, os tubinhos, né, de cocaína, as garrafas de cerveja e coisas semelhantes. O pior, que também vamos ver pessoas, crentes que querem estar ligados a esse movimento, querem estar nestas festas. Qual que é o problema da gente se exceder um pouco? Esse exceder, beber a mais, buscar essas coisas, está ligado à sua carne, à carnalidade, àquilo que te desvia de Deus. Quando você deixa que isso se aflore, isso quer dizer que a carne está dominando. Lembrando que isso aqui Paulo está dizendo para crentes. Ele não está falando isso para pessoas que estão no mundo. Isso aqui é uma palavra para crente. Então, receba essa palavra você também que é cristão. Além disso, nós temos os pecados, né, que é a segunda categoria de pecados, que são os pecados contra Deus. E dentro desses pecados contra Deus, nós temos 2 que Paulo cita: a idolatria e a feitiçaria. A idolatria é muito fácil de perceber, que é adorar a outros deuses. E a feitiçaria
também artes mágicas. É tentar manipular o mundo espiritual de alguma maneira. Isso também é manifestação das obras da carne. Isso também pode se manifestar dentro dos membros da igreja. Então, às vezes, a gente está olhando ali o Facebook, o Instagram de alguns irmãos, né? Pode estar lá. Irmão fulano, nem não coloca irmão, né? Fulano de tal, signo peixes, signo, sei lá, Sagitário. Pelo amor de Deus, irmãos, ou você é crente, ou você crê em signos. Outros, né, chegam assim, de vez em quando gostam de fazer uma simpatia. Né? Às vezes pegam alguma coisa para trazer boas energias. Ah, não, eu tenho que pensar positivo. Né? Eu tenho que pensar positivo para atrair boas energias para mim. Isso é um tipo de feitiçaria. Né? Sabe? Temos que tomar cuidado, porque outra característica do nosso mundo é que ele é um mundo extremamente idólatra. É um mundo que mistura várias questões de várias religiões. E o cristão, se ele não tomar cuidado, ele acaba também caindo nessas pequenas, nessas idolatrias, porque não tem pequena, né? Nessas idolatrias ou nessas feitiçarias. E também temos que tomar cuidado, que é outro ponto importante, que o cristão tem que tomar cuidado, é sobre a questão de ponto de contato. Ponto de contato, ah não, toma aqui uma aguinha ungida, toma aqui um lenço que vai levar bênção. Não, joga esse sal grosso na frente da casa de tal pessoa. Irmãos, isso também é um tipo de feitiçaria, obra da carne, não tem nada a ver com o evangelho. Sei que existem algumas pessoas que pregam isso, sai disso. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Sai disso. Isso também é obra da carne. E como eu já falei, obra da carne, ela acontece inclusive com os cristãos. Não é à toa que você acaba escutando alguns líderes religiosos falando sobre isso, porque isso também é obra da carne. E o terceiro tipo de pecados que Paulo diz são os pecados contra os irmãos. Dentre esses pecados ele cita ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Por que ele está dizendo isso? A igreja dos Gálatas é uma igreja onde tinha muita confusão. Não é à toa que quando Paulo escreve aos Gálatas, ele escreve de uma maneira onde ele está irritado. Ele mostra que ele está bravo na forma que ele escreve essa carta. Porque ali naquela igreja estava tendo brigas, dissensões. Então, o que nós percebemos? Quando nós temos brigas no seio da igreja, isso mostra carnalidade. Às vezes uma pessoa fala assim, ah não, eu sou uma pessoa busco me santificar, mas não tolero de maneira nenhuma a outra pessoa ou o pecado da outra pessoa, porque eu sou santo e eu não tolero. Eu vou entrar em detalhe mais sobre isso na próxima pregação, mas isso mostra carnalidade. Um cristão que se preze, ele cuida daquele que está pecando, ele mostra amor, não aparta, não busca estar longe, pelo contrário, ele busca estar perto. Brigas no seio da igreja, às vezes brigas bobas, às vezes você vê discussões, até mesmo na internet, por questões doutrinárias, que não tem nenhum valor assim, ou o valor é muito pequeno. O importante é lembrar do amor de Cristo. Isso é fundamental. O amor ele tem que nos fazer nos unir. Mas se você é aquele crente briguento, que gosta lá de ficar atacando, toma cuidado. Provavelmente você esteja deixando a sua carnalidade se manifestar.
Sem falar em política, né? Nós estamos em um tempo onde as pessoas brigam por política. É só falar contra um governador, ou contra um presidente, ou contra um prefeito, não interessa. Sempre tem uma voz discordante que vai brigar com você. Agora, até tem algumas pessoas que acham que na igreja nós não podemos falar sobre política, que também é outro engano. Cristãos maduros, eles vão também poder falar sobre política, porque inclusive a Bíblia nos ensina sobre política, e nós também devemos ensinar isso na Bíblia. Lembrando que nós somos batistas, nós cremos plenamente na separação entre igreja e Estado. Igreja tem seu foco de atuação, o Estado outro, mas tanto os cristãos, os pastores, são servos de Deus, quanto os governadores, presidentes e primeiros ministros, prefeitos, todos são servos de Deus. Assim nós cremos, porque assim nós aprendemos na palavra de Deus. Então, é importante que seja discutido isso, mas sempre com muito amor, com muita sabedoria, com muita maturidade. Mas se há brigas, se há separações, isso mostra carnalidade. Carnalidade. Temos que sair disso. Né? E como que nós saímos disso? Mas antes disso, Paulo adverte uma coisa. Aquele que pratica tais coisas, todos esses 3 tipos de pecado, ele não receberá o reino de Deus. Então, abre o seu olho, meu amado, abre o seu olho, minha amada. Se você tem vivido dentro desses pecados e está realmente totalmente enfiado, né, está pecando até aqui, talvez seja o momento de você rever se realmente você é um cristão, se realmente você entregou a sua vida a Cristo. Porque Paulo é muito claro que pessoas que insistem nesses pecados, eles não receberão o reino de Deus. Portanto, meus amados, nós devemos nos encher do Espírito Santo para não praticar as obras da carne. Esse foi o segundo motivo porque nós devemos nos encher do Espírito. Vamos para o terceiro e o último deste culto. Nós devemos nos encher do Espírito para que o fruto do Espírito Santo se manifeste nas nossas vidas. Vou repetir. Nós devemos nos encher do Espírito para que o fruto do Espírito se manifeste nas nossas vidas. Para Paulo, o crente tem a responsabilidade de viver a sua vida no poder do Espírito. Em termos gerais, isto implica em deixar que Deus molde o seu caráter conforme o padrão de Jesus. Isso não é uma coisa que o cristão faz pelas suas próprias forças, porque seria o mesmo que consegue pelas suas próprias forças ou pelas suas próprias obras. Mas é algo aonde nós deixamos com que o Espírito Santo nos molde de dentro para fora. Não é um conjunto de regras, mas sim nós temos a nossa natureza transformada. E através desta natureza transformada, nós mudamos as nossas atitudes. Paulo reconhece as boas obras como fruto da fé, justiça e da luz, produzidas pelo próprio Deus, por Jesus Cristo ou pelo Espírito Santo. Paulo distingue nitidamente o esforço do próprio homem, da força em relação àquilo que é feito pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos que ter isso claramente. Nós vamos ter boas obras. O cristão vai fazer coisas boas. Todo aquele que é cristão, que se converteu, que se entregou a sua vida a Jesus Cristo, ele é chamado a fazer boas obras.
Essas boas obras não querem nem dizer que ele vai ser salvo por conta destas obras, mas sim porque ele é um salvo, porque ele já foi remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, e teve a sua natureza transformada. Por causa disso, ele faz boas obras. Não que as boas obras o levem à salvação, mas um salvo faz boas obras. E o motivo pelo qual nós fazemos essas boas obras é porque nós nos enchemos do Espírito, e esse estar cheio do Espírito se traduz no fruto. E esse fruto, ele é único, mas ele tem várias partes. Olha só o que Paulo diz lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E para que esse fruto, olha só quantas partes ele tem. Né? Alguém já disse, alguns autores até dizem, né, que o fruto do Espírito, ele é o amor. E esse amor tem várias partes. Eu também gosto desse tipo de interpretação, porque como eu já falei aqui, né, nós temos que nos encher do Espírito Santo para que se manifeste o principal mandamento de Cristo, que é amar ao próximo, né, e o único, né, que é o amar ao próximo. E a partir disso nós temos outras coisas. E olha só, alegria, paz. Quão bom seria se as pessoas tivessem paciência, amabilidade, mansidão, né? Nós estamos num tempo de tanta briga. Se as pessoas tivessem mansidão, se fossem mansos, pessoas que estão querendo servir, se elas tivessem domínio próprio, ao invés de brigarem, elas conseguissem conter os seus temperamentos. Isso seria muito bom. Mas isso só dá para acontecer para aquelas pessoas que já crucificaram a carne. Olha lá no verso 24. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E se nós crucificamos a carne, nós temos que manifestar esse fruto. O contrário também é verdade. Se nós não crucificamos essa carne, essa natureza pecaminosa, o que vai aparecer na nossa vida são exatamente as obras da carne. E daí, irmãos, é uma coisa bem interessante, que a gente consegue até perceber pela vida da pessoa o que ela tem deixado realmente viver. Se ela está vivendo pela carne ou pelo Espírito. Isso é fácil de ver. Basta ver os frutos. Ver o que ela tem feito. Ver como que ela tem se portado. A partir dali, você vai ver se a pessoa está vivendo de acordo com a carne ou de acordo com o Espírito. É fácil. Olhe, isso você pode notar em todas as pessoas, inclusive em você mesmo. Que aqui seria o foco dessa mensagem, para que você fizesse uma autoanálise, se você está vivendo pela carne ou pelo Espírito. Paulo diz assim, lá no verso 25, se vivemos pelo Espírito Santo, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo invejas uns dos outros. Então, o que Paulo fala aqui? Se nós vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Nós somos chamados a viver pelo Espírito. Nós somos chamados a manifestar o fruto do Espírito. Nós somos chamados a viver de acordo com a nossa natureza espiritual, não conforme a nossa carne. Nós somos chamados a vivermos cheios do Espírito. Portanto, meus amados, devemos nos encher do Espírito Santo, para que o fruto do Espírito se manifeste em nós. Quero concluir esta mensagem. Nós vimos hoje, meus amados,
Por que nós devemos nos encher do Espírito Santo? Primeiro, nós devemos nos encher do Espírito Santo para que o amor de Deus flua através de nós e se materialize em serviço ao nosso próximo. Também nós vimos que nós devemos nos encher do Espírito Santo para não dar espaço às obras da carne e para que o fruto do Espírito se manifeste em nós, resultando em uma vida santificada. Esses são princípios fundamentais em tempos de crise. Ora a Deus para que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, entramos na sua presença e pedimos perdão e misericórdia. Porque, Senhor, temos deixado que a carne, ela tome lugar nas nossas vidas e as suas obras têm sido manifestas na nossa vida. Muitas vezes, Pai, nós temos sido pessoas que provocam confusão em vez de trazer a paz, pessoas que trazem discórdia. Temos deixado a nossa carnalidade se manifestar das piores maneiras possíveis. Pai, em nome de Jesus, misericórdia. Misericórdia, Pai, porque nós não temos buscado o Senhor como devíamos, temos deixado a preguiça sobressair, mesmo tendo mais tempo do que antes da pandemia. Pai, misericórdia por nós, porque nós não temos buscado a santificação como nós deveríamos. Nós não temos sido atentos ao Seu Santo Espírito, não temos deixado o Seu Santo Espírito se manifestar através de nós, através, Pai, do Seu fruto. Nós não temos manifestado amor, misericórdia. Pai, transforme o nosso ser, nos ajude, como nós aprendemos hoje. A mudança tem que começar de dentro para fora, porque se nós tentarmos somente com as nossas forças, isso é apenas legalismo. Senhor, em nome de Jesus, seja misericordioso conosco, nos encha do Seu Espírito, nós queremos ser cheios do Seu Espírito, Pai, para que nós possamos viver uma vida cristã santificada, autêntica, Pai, que vive de acordo com Seus padrões, que vive, Pai, seguindo a Sua vontade. Pai, em nome do Senhor Jesus, clamamos de todo o nosso coração e pedimos, enche-nos do Seu Espírito. Precisamos de Ti, Senhor, para que nós possamos viver em um tempo tão complicado como nós temos agora. Porque nós queremos viver, Pai, manifestando o Seu amor e também em uma vida santa que Te agrade. Toda a honra e toda a glória, Pai, seja dada a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Para finalizar agora o nosso culto desta noite, vamos pedir para Deus renovar as nossas vidas, pois diariamente precisamos ser renovados pelo nosso Espírito Santo. Já não quero
Amados, estamos chegando ao fim deste culto. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus no nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e sempre. Amém e amém. Que Deus nos encha do seu Espírito.